A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 5 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é A Justiça de Deus. O nosso texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 17, versículo 31, onde a palavra de Deus diz: Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então hoje, conforme encontramos em 1 João capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, que virá e julgará os vivos e os mortos, conforme encontramos em Atos capítulo 10, versículo 42. Então nós cremos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados, e que depois do milênio virá o juízo final, conhecido como o grande trono branco. Após esse julgamento, virão o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. A base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Deus é um juiz justo, conforme encontramos em Salmos 7, verso 11. E não faria justiça, encontramos assim, não faria justiça o juiz de toda a terra. Encontramos isso em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Então o Senhor Jesus disse: O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, conforme João capítulo 5, versículo 22. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, encontramos que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, como falamos no início, hoje nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Mas na vinda de Jesus Cristo, após a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, aí ele vai julgar. Então ele vai ser juiz. Hoje é um advogado, mas quando ele retornar, também será um juiz. Então, na síntese da nossa lição, encontramos assim, o que é justiça? Então, para essa pergunta, há várias respostas, dependendo do aspecto a ser abordado, Então, nessa lição, importa nos tratar sobretudo da justiça como um atributo divino, a qual possui semelhanças e diferenças em relação à justiça dos homens. Sem esquecer também de abordar a justiça original do primeiro casal no Éden e a loucura da justiça própria. O Senhor é o Deus da justiça, pois Ele está na base do seu trono. Salmos 89, verso 14, Conforme encontramos em Salmo 89, verso 14. Ademais, um dos nomes de Deus é Jeová, Tsequenu, Senhor Justiça Nossa, conforme Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Então, nessa lição, o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para um íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos, tudo vem de Deus. Então veremos que a justiça própria não pode ser alegada perante Deus. A única solução para o homem é aceitar o Deus da justiça. Então, a ser defendido por Jesus. Então, a graça que provém da cruz, do Calvário, diante da justiça de Deus. Então, não podemos perder o senso divino de justiça. E o que é justiça? Muitos são os conceitos de justiça, pois há várias acepções do uso dessa palavra. A justiça pode ser definida como uma virtude, aspecto filosófico, sendo a qualidade inerente àquele que é justo. Retidão, sobre o olhar da ciência do direito, pode-se dizer que a justiça é a base do pensamento jurídico, a razão de ser do direito.
todo o conglomerado de regras, escrita e costumes, e por isso seu objetivo. Pode significar ainda, no aspecto moral, dar a cada um o que lhe é devido, proporcionando igualdade e liberdade a todos. Então, definição da justiça de Deus. Então, o pastor Claudio Andrade, no dicionário teológico, assim define a justiça de Deus: atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade acham-se intimamente associadas. Não se pode abstrair uma da outra sem violar sua inefável natureza. Então, se traçarmos um paralelo das diferenças entre a justiça de Deus e a justiça dos homens, então, justiça dos homens entendida como aquela que o Estado utiliza nos julgamentos. Então, veremos que a justiça de Deus é perfeita, conforme encontramos em Salmo 19, verso 7. E a justiça dos homens é falha, às vezes erra. A justiça de Deus tem sua fonte no céu, conforme Salmo 119, verso 89. Já a justiça dos homens tem sua fonte na terra. A justiça de Deus perdoa e salva o pecador da perdição, conforme encontramos em Romanos, capítulo 2, versículos 7 até o 10. E a justiça dos homens não consegue transformar o transgressor, só consegue puni-lo. Temos também que a justiça de Deus, ela recompensa as boas ações, conforme encontramos em Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. E a justiça dos homens não recompensa as boas ações, pois são deveres do homem. Então, a justiça de Deus, ela é eterna, conforme Salmos 119, verso 142. E a justiça dos homens é transitória, pode ser mudada. A justiça de Deus, ela tem aplicação no tempo de Deus, conforme encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 4. E a justiça dos homens tem aplicação imediata. Não se fala em longanimidade. Da justiça de Deus não há como escapar, né? Isso encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 4. E da justiça dos homens há escapatória, por exemplo, para os inimputáveis. Então podemos também encontrar semelhanças entre a justiça de Deus e a justiça dos homens, tais como tem como objetivo o bem da humanidade, né? Conforme encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 4b, e não tem o culpado por inocente, conforme Romanos capítulo 2, versículo 6. Exigem condições para excluir a culpa do transgressor, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7 até o 9, e não fazem acepção de pessoas, conforme Romanos capítulo 2, versículo 1 até o 11. Toda transgressão deve ser penalizada, conforme Romanos capítulo 2, versículo 9. Então o juiz deve conhecer profundamente a causa e ser imparcial no julgamento, conforme encontramos em Jeremias capítulo 11, versículo 20. E condena o transgressor, conforme Romanos capítulo 2, versículo 8. Quanto a outros tipos de justiça, além da justiça dos homens, assim entendida como aquela caracterizada anteriormente, ao lado da justiça de Deus, né, pode-se falar ainda em dois tipos que interessam ao estudo teológico. Então nós temos a justiça original e a justiça própria. Então a justiça original diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal no Éden. Foi o estado primeiro outorgado por Deus, a obra-prima da criação. O Senhor os cobriu com o manto espiritual de sua justiça. Por isso Adão e Eva podiam diariamente falar com Deus.
até o dia em que pecaram, né? Que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então, eles estavam vestidos moral e espiritualmente. Não havia necessidade, antes da queda, de sacrifícios, de derramamento de sangue, pois o pecado não tinha invadido ainda a personalidade, o caráter e os instintos humanos. Com o pecado, porém, a inclinação carnal passou a fazer parte do nosso cotidiano. O manto da justiça de Deus sobre o primeiro casal foi rasgado e eles precisaram de vestes novas. Fizeram vestes de folhas de figueira, que aponta para o próximo tipo de justiça, né, que é a justiça própria. Então o Senhor não aceitou aquilo. Por isso, Deus matou um animal em sacrifício e fez túnicas para o casal. Assim, estava começando um novo capítulo da história da humanidade. Então, aí existe também a justiça própria. Então, a justiça própria diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo por seus próprios méritos. É a tentativa da humanidade de se vestir exclusivamente com suas boas ações, excluindo qualquer favor divino. É uma declaração de autossuficiência humana. Na Bíblia, são abundantes os exemplos de pessoas que preferiram confiar mais em sua própria justiça do que na justiça de Deus. Veja o exemplo de Caim. Ele apresentou uma oferta dos alimentos que produzira. Era o fruto do seu trabalho. Ali diante de Deus, ele trazia o seu esforço, o seu suor. Estava cheio de justiça própria. Desprezou a vontade de Deus, a justiça de Deus. Então, tinha o coração maligno, em 1 João capítulo 3, versículo 12. Então, o Senhor, por isso, não recebeu sua oferta. Observe também o caso de Uzá, que considerou que, por sua condição de levita, poderia colocar a mão na arca de Deus, conforme encontramos em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 até o 8. Então, a sua justiça própria não pôde protegê-lo. Deus o matou no mesmo instante. No mesmo erro incorreram os judeus do tempo de Paulo, que encontramos em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Então, a Bíblia revela que todas as nossas boas ações são como trapos sujos diante de Deus, conforme encontramos em Isaías, capítulo 64, versículo 6. E qual é o padrão da justiça divina? Então, a justiça de Deus é um atributo pelo qual o Senhor manifesta a sua santidade e a glória. Como a Bíblia diz que Deus é totalmente santo e não há nada em Deus que tenha mácula. Esse é o padrão que ele exige de nós, conforme encontramos em Salmos 119, verso 4. Assim, se agirmos de acordo com a sua santidade, receberemos a recompensa por nossos atos, seja salvação e vida, mas perdição e morte se agirmos indignamente. Isso foi claramente explicado por Deus ao seu povo, né, conforme podemos encontrar lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Então, como Deus não muda, ele sempre age da mesma forma, coerente com as exigências do seu caráter e da sua palavra. Então, Senhor, justiça nossa. A Bíblia declara que não há uma só pessoa que faça o que é certo, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 10. Então, como enfrentar a justiça de Deus? Morreremos todos. Então, ora, nunca houve sobre a terra, em tempo algum, pessoa que tenha amado a Deus acima de todas as coisas. E isso é verdade. Mas é verdade também que não houve um momento sequer em que Jesus não tenha amado a Deus acima de todas as coisas. Então, está aqui a resposta. Temos que nos apropriar da justiça de Jesus pela fé, para não enfrentar a ira justa de Deus. Jesus é a nossa justiça, conforme encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 17. Jesus cumpriu
todos os requisitos da justiça de Deus, inclusive o batismo em águas. Encontramos em Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, para poder salvar as nossas vidas. Ele é o nosso Jeová Tsidkenu, Senhor, que significa Senhor, justiça nossa, conforme encontramos em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 8. Ainda no dicionário bíblico Wycliffe, encontramos que a justiça é um atributo de Deus que manifesta sua santidade, presumindo a doutrina uniforme da Igreja de que Deus é um ser pessoal. A declaração significa Deus é justo e ele sempre age de uma forma coerente com as exigências de seu caráter, conforme revelado em sua lei. Ele governa a sua criação com retidão, ele mantém a sua palavra, retribui a todas, as suas criaturas, o seu direito. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis, conforme encontramos em Salmos 119, versos 137 e 138. A justiça de Deus é um correlato necessário de sua santidade, ou excelência moral. A doutrina da justiça de Deus tem muitas ramificações, mas ela é mais frequentemente discutida em relação ao pecado do homem, e nessa relação é mais próxima em significado à severidade de Deus. As Escrituras não ensinam que a justiça de Deus seja puramente corretiva. Ela não é uma expressão da benevolência de Deus. É a qualidade que faz parte de Deus e que garante a todas as suas criaturas que o pecado deve ser castigado por causa de sua inerente apostasia e que a retidão deve ser reconhecida e recompensada por causa do seu mérito e dignidade intrínsecos. Ainda, para trazer como exemplo, no livro intitulado Nas Garras da Graça, de Max Lucado, encontramos que a ficha limpa de Jesus foi dada a você, a mim, e a ficha dele imperfeita. Diz assim que a ficha limpa de Jesus foi dada a você, e sua ficha imperfeita foi dada a ele. Jesus não tinha culpa, mas padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, conforme encontramos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Como resultado, a santidade de Deus é honrada e seus filhos são perdoados. Por sua vida perfeita, Jesus cumpriu as exigências da lei. Pela sua morte, satisfez a exigência do pecado. Considere o feito de Deus. Ele não fecha os olhos aos nossos pecados, nem compromete seus critérios. Não ignora nossa rebelião, nem afrouxa suas exigências. Em vez de descartar nosso pecado, ele o assume e inacreditavelmente sentencia a si próprio. A santidade de Deus é honrada, nosso pecado é punido e nós somos redimidos. Deus ainda é Deus. O salário do pecado ainda é a morte e nós somos tornados perfeitos. É isso, perfeito, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, conforme encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Deus, justiça, torna perfeito, então santifica, torna santo. Deus faz o que não podemos fazer, e assim podemos ser o que nem ousamos sonhar, perfeitos diante de Deus. Ele simplesmente justifica o injusto. Para concluirmos a nossa lição, como foi observado, de nada adianta desejar ser aceito por Deus pelos méritos dos atos de bondade praticados. Ser bondoso, sem dúvida, é importante, entretanto, as boas obras sempre têm valor perante o Senhor se a pessoa estiver livre da santa ira de sua justiça, ou seja, salvo. É como um criminoso condenado querer se livrar da prisão por ter dado uma esmola. Nunca conseguirá desse jeito.
O único escape para o homem é entregar a vida a Jesus e receber o livramento da salvação pela justiça consumada na cruz do Calvário. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.